Lembrada como uma relíquia dos anos 80, a história de Tears for Fears foi enraizada no trauma, algo com o qual muitos dos jovens fãs da banda nos anos 80 se identificavam. Mas nos anos 90, a banda enfrentaria tempos turbulentos. E hoje vamos explorar o que aconteceu com o grupo Tears for Fears. Os líderes do Tears for Fears, Roland Orzabal e Kurt Smith, eram ambos produtos de lares desfeitos. Crescendo em Bath, na Inglaterra, Smith contou a Vice: "Nós dois viemos de lares desfeitos. Fomos criados unicamente por nossas mães, mais ou menos." Smith teve uma breve carreira como criminoso, cumprindo tempo em detenção juvenil. Isso culminou quando ele foi preso por roubar câmeras de sua escola. Orzabal teve exposição ao show business desde cedo em sua infância. Antes do divórcio de seus pais, eles administravam uma agência de promoção em casa para clubes de trabalhadores. Os artistas que passavam pela casa de sua infância incluíam strippers, músicos e ventrílocos. Foi essa exposição que deu a Orzabal uma introdução ao mundo do show business, dizendo ao jornal Morning Call: "Era uma casa pouco ortodoxa, sempre com muitas pessoas divertidas ao redor, incluindo esses 3 guitarristas absolutamente incríveis que costumavam aparecer. Ao vê-los, meio que me apaixonei pela guitarra", ele diria. O pai de Orzabal era um veterano da Segunda Guerra Mundial que sofria de síndrome de estresse pós-traumático e tinha uma relação caótica com a mãe de Roland, dizendo ao Guardian: "Eu sofri de depressão na minha infância. Meu pai esteve na Segunda Guerra Mundial, fez tratamento de choque elétrico, sofria de ansiedade e era abusivo com minha mãe. Eu mantinha meus sentimentos reprimidos na escola, mas quando eu tinha 18 anos, larguei tudo e não conseguia me levantar da cama", ele diria. Orzabal se tornou um guitarrista autodidata aos 9 anos e logo começou a tocar em bandas com preferências que incluíam Paul Simon e Talking Heads. Para Orzabal, ele se interessaria por glam rock, incluindo David Bowie e T-Rex. Mas ao contrário de muitas crianças que descobriam música na loja de discos local, ele conseguia colocar as mãos em canções e encontrar bandas no programa Top of the Pops. Smith e Orzabal se conheceram aos 13 anos, após serem apresentados por um amigo em comum. Ele contaria ao jornal Morning Call sobre seu primeiro encontro com Smith, lembrando: "Fomos chamar Kurt, mas sua mãe disse que ele não podia sair porque tinha se envolvido em uma briga. Em vez disso, os garotos ficaram em casa e ouviram discos, acrescentando: Descobrimos que tínhamos muito em comum. Parecíamos ter o mesmo senso de humor e ambos gostávamos de garotas bonitas. Além disso, tínhamos a mesma altura." Ele admitiria que ficou impressionado com os talentos vocais de Smith após vê-lo cantar um álbum do Blue Oyster Cult. A dupla logo começou a tocar junta, primeiro em bandas cover de heavy metal, antes de se separarem por um tempo, durante o qual Smith frequentou a faculdade. Foi durante essa pausa que Orzabal se envolveu com música folk e formou uma banda. Mas a separação da dupla seria temporária, pois logo se reconectaram e tocaram juntos como parte de um grupo mod chamado Graduate, que conseguiu um contrato com uma gravadora. Ambos tinham 18 anos na época, e agora era 1980. E apesar do Graduate ter tido um pequeno gostinho do sucesso na Espanha, com seu single Elvis Should Play Ska, a banda se desfez no ano seguinte, em 1981. Smith diria a Vice o ponto de virada para ambos os músicos, afirmando: "O que mudou nossa visão sobre a música foi Gary Numan. Nem era tanto gostar dele, era que éramos crianças seguindo tendências, e as tendências naquela época eram realmente poderosas." Também seria o terceiro álbum auto-intitulado de Peter Gabriel e Remaining Light do Talking Heads, que influenciariam ambos os músicos. Aos 17 anos de idade, Orzabal foi apresentado aos escritos do psicólogo Arthur Janov, por seu professor de guitarra, após ler seu livro The Primal Scream. Janov se tornaria mais famoso por pioneirar algo chamado terapia do grito, que teoriza que o comportamento neurótico na vida adulta tem suas raízes em sentimentos reprimidos e traumas de infância. Orzabal logo apresentou Smith a mesma forma de terapia, dizendo a Rolling Stone: "Eu corri para todos que conhecia e comecei a falar sobre isso. Todos achavam que eu era louco. A única pessoa que viu algum sentido nisso foi Kurt." Na verdade, Tears for Fears tirou seu nome de um capítulo no livro Prisoners of Pain, de Janov, que tratava de pesadelos infantis.
Tears for Fears gravaria uma série de demos com a ajuda de Ian Stanley, que lhes permitiu usar seu gravador de 24 faixas. E foram esses demos que lhes conseguiram um contrato com uma gravadora. O álbum de estreia da banda, The Hurting, de 1983, foi muito colorido pelas experiências de infância da dupla, com Orzabal revelando: acreditávamos que éramos vítimas, e isso coloriu muito nossa abordagem em The Hurting, pensando que nascemos seres neutros e que nossa educação difícil nos perturbou. A maneira de liberar o trauma da minha infância foi fazer a terapia primal, que fiz por 6 anos. Era muito extravagante e muito californiano, ele diria. A dupla acabaria conhecendo Genov em meados dos anos 80, mas ficou decepcionada com o autor, que agora estava em Hollywood. Segundo a dupla, o autor levaria os membros do Tears for Fears para almoçar e tentaria convencê-los a escrever um musical da Broadway sobre a terapia primal, mas eles recusaram. Voltando a The Hurting, o álbum estava cheio de faixas sombrias, incluindo Watch Me Bleed e Suffer the Children. Uma das maiores canções do álbum de estreia seria Mad World, que Orzabal contou ao Guardian. Eu a escrevi quando tinha 19 anos, desempregado em Bath. Nós éramos conhecidos como um grupo de sintetizadores, mas naquela época eu só tinha um violão acústico. Não contei isso a muitas pessoas, mas estava ouvindo a Rádio 1 em um rádio minúsculo, e Girls on Film do Duran Duran tocou. Eu apenas pensei, vou tentar algo assim. Fiz isso e acabei com Mad World. Soava muito mal no violão, era só eu cantando. Eventualmente fizemos o primeiro demo de Mad World, ainda com eu cantando, mas eu não gostei. Então disse ao Kurt: olha, você canta, e de repente ficou fabuloso, ele diria. A imprensa faria muito alarde sobre as influências da terapia primal e o conteúdo lírico do primeiro álbum da banda, algo que irritava os membros da banda, com Smith relembrando o álbum anos depois, dizendo ao LA Times em 1985. É difícil olhar para ele agora. Parece algo que estava em nossas mentes há muito tempo. Fizemos isso quando tínhamos 20 anos e tinha muito a ver com nossas emoções. Entre 10 e 15 gravações não foi divertido. Foi difícil ouvir. Logo depois de fazermos isso, foi difícil lidar com esses sentimentos. Talvez estivéssemos nos levando um pouco a sério demais naquela época, acrescentando que a imprensa fez muito alarde sobre isso. Foi escrito sobre isso tantas vezes que as pessoas deveriam estar entediadas com isso. Eu sei que estou, ele diria. Embora o álbum de estreia do grupo não tenha sido um grande sucesso na América, ainda vendeu 1 milhão de cópias em todo o mundo. O sucesso do primeiro álbum da banda teve pouco impacto nos estilos de vida de Smith ou Orzabal. Ambos permaneceram próximos à sua cidade natal de Bath e não tinham muitos amigos famosos, nem viviam uma vida promíscua, casando-se com seus amores de colégio. À medida que a dupla começou a trabalhar em seu segundo álbum, eles ficaram divididos entre o que a gravadora queria e para onde eles queriam ir artisticamente. Orzabal diria ao Las Vegas Weekly: suponho que todo o nosso impulso musical e filosófico, como Tears for Fears, veio em The Hurting. Quando terminamos o álbum, foi quase como: ok, bem, já dissemos o que queríamos, o que vamos fazer agora? Mas é claro, fomos bem-sucedidos, e a gravadora nos pressionou para lançar outro single. Cedendo à pressão da gravadora para aproveitar o momento, a banda voltou ao estúdio para trabalhar em novo material, o que resultou no single independente The Way You Are. O single atingiu a posição 24 nas paradas, mas acabou sendo uma decepção comercial, seguindo o ímpeto que haviam alcançado com seu álbum de estreia. No entanto, os próprios membros da banda se sentiram frustrados por terem se comprometido artisticamente para cumprir uma obrigação comercial. Smith diria ao Consequence of Sound: The Way You Are era a música menos favorita de ambos. Definitivamente, uma das piores gravações que fizemos foi basicamente coagida pela gravadora a entrar no estúdio e fazer algo para lançar rapidamente após o sucesso de The Hurting, e foi isso que produzimos. O cara do AR por trás de nós na época achou que era a melhor coisa que já fizemos. Para mim era tão fragmentado e nada como uma canção. Era apenas algo criado no estúdio, ele diria. Foi The Way You Are que fez a banda perceber que precisava mudar sua direção musical, com Smith dizendo ao LA Times: começamos um álbum no final de 1983, mas não gostamos. Era muito parecido com o primeiro e estávamos determinados a fazer algo diferente. Havia pressão da gravadora após o primeiro álbum.
Ele foi bem sucedido mundialmente, e eles queriam que fizéssemos outro álbum, independentemente da qualidade, desde que fizéssemos rapidamente. Mas não estávamos dispostos. Enquanto o álbum conectou-se com ouvintes que podiam se relacionar com as dificuldades de criação da dupla, alguns críticos rotularam seu álbum de estreia como pretensioso. Como resultado de toda a pressão, a banda mudou sua abordagem, com Smith apontando na mesma entrevista. Fizemos uma pausa nas gravações sérias por alguns meses para experimentar e brincar com a música. Tentar coisas que nunca tínhamos tentado antes. O resultado seria um álbum pop mais direto em 1985, intitulado Songs from the Big Chair, com Smith acrescentando ao LA Times. O material do álbum é basicamente pop direto, o tipo de coisa tocada no rádio o tempo todo. O foco pesado nas letras sombrias e melancólicas da banda levou o grupo a não incluir um encarte com as letras em seu segundo álbum, com Orzabal dizendo ao Morning Call: "Percebemos que as pessoas estavam analisando as letras separadas da música, mas você tem que juntar tudo. As pessoas achavam que o que colocamos no primeiro álbum era tudo o que havia em nós." Uma expressão de sentimentos pode ter sido um pouco pesada para as pessoas, e algumas acharam que não sabíamos sorrir. Sobre o segundo álbum do grupo, ele acrescentou: "O que acho que fizemos neste álbum foi transmitir uma imagem mais equilibrada de nossas personalidades, combinando emoção com humor, e o álbum é muito mais representativo de nós. Songs from the Big Chair mostra mais maturidade. Isso é nós nos tornando homens." Com base na força de vários grandes singles, incluindo Shout, Head Over Heels e Everybody Wants to Rule the World, o álbum receberia 5 discos de platina nos EUA. Foi também por essa época que a banda foi frequentemente comparada ao Wham, que surgiu na mesma época. Mas a banda descartou essas comparações. A mídia frequentemente resumia os públicos de ambos os grupos como jovens e femininos, mas Smith insistiria ao LA Times: "Há muitas pessoas mais velhas em nossos shows também. Atraímos pessoas que levam a música a sério, não apenas meninas jovens", ele diria. Quando Songs from the Big Chair decolou de uma maneira tão grande, Smith disse que ele e Orzabal concordaram em fazer um longo descanso após as turnês incessantes e entrevistas que acompanharam o projeto. Após uma pausa muito necessária, a dupla começou a compor novamente no final de 1986, antes de entrar no estúdio no ano seguinte. Mas essas sessões não foram frutíferas, com Smith dizendo ao Sun Sentinel: "Nos reunimos naquele ano e começamos a tocar e percebemos após vários meses que realmente odiávamos o que tínhamos feito." A banda acabaria descartando 2 anos de trabalho, com Smith acrescentando: "Percebemos que queríamos produzir o novo álbum nós mesmos. Queríamos um sentimento mais acessível à música." Foi durante esse tempo que a banda adicionou uma jovem pianista e vocalista, Oleta Adams, que conheceram anos antes em Kansas City. Enquanto estava em turnê, a banda passaria quase mais 1 ano e meio trabalhando em novas músicas, resultando no álbum The Seeds of Love, que saiu no final de 1989. O álbum continha músicas mais politicamente temáticas, um sinal dos tempos em que um país dividido reelegeu a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, dando-lhe seu 3º mandato. O intervalo de 4 anos entre os álbuns não pareceu ter muita pressão da gravadora, apesar de gastar milhões de libras gravando o álbum, com Smith recordando ao Sun Sentinel: "Tivemos muita sorte que a Polygram não ficou em cima de nós. Sabíamos que estávamos atrasados, mas só em 1988 sentimos alguma pressão da gravadora", ele diria. Sobre as músicas com temas políticos, Smith diria à mesma publicação: "Jamais nos consideramos abertamente políticos, mas quando se trata de política inglesa, com pessoas como Margaret Thatcher, não podemos simplesmente ficar de braços cruzados e ignorar tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Sabemos que temos um método para alcançar as pessoas, mas nunca quisemos pregar. Gostamos de tornar nossas opiniões palatáveis, música que é fácil de engolir, e acho que conseguimos isso", ele diria. Embora o álbum tenha sido um grande sucesso, aclamado pela crítica e gerando vários singles de sucesso, a banda não estava sem seus detratores. O Sun Sentinel escreveria em 1990, durante um perfil sobre a banda, e eu cito: "Por causa do estilo único de composição da banda e sua inclinação por evitar formações convencionais de ponte e refrão,
Muitos os apelidaram de pomposos relíquias da era do art rock dos anos 70, que apresentava grupos como Moody Blues e Genesis. Os críticos também acusariam a banda de se inspirar demais nos Beatles no recente single Sowing the Seeds of Love, que contém arranjos e várias progressões semelhantes ao clássico de Lennon e McCartney, I Am the Walrus. Smith responderia a essas acusações no mesmo jornal, dizendo: "Bem, sim, foi completamente intencional, mas acho que fizemos de uma maneira que as pessoas gostaram. Li que Paul McCartney disse na televisão italiana que nós o plagiamos. Bem, justo, fizemos isso. Mas ninguém deveria possuir um ritmo, ninguém possui qualquer tipo de música", ele diria. Apesar do sucesso, Smith e Orzabal pareciam saber que o fim estava próximo, pelo menos por enquanto. Na verdade, em um momento, Orzabal estava considerando chamar o álbum de Famous Last Words. No período de 3 anos que a banda levou para escrever seu álbum mais recente, Smith passaria por um divórcio ao mesmo tempo, e a atitude perfeccionista de Orzabal sufocaria as sessões criativas. Smith deixaria a banda no início dos anos 90, enquanto Orzabal mantinha o nome da banda. Foi em 1992 que o álbum de maiores sucessos da banda foi lançado, e nenhuma das composições de Smith entrou no disco. O Hartford Courant resumiu perfeitamente a separação e quem era o líder criativo da banda, dizendo: "Embora ele se destacasse como o cara com o cabelo mais curto, era claro que Roland Orzabal era responsável pela maior parte da direção criativa da banda." O Washington Post ecoaria o mesmo sentimento em 1993, escrevendo: "Tears for Fears tinha um cara que parecia fazer todo o trabalho e falar, enquanto o outro aparentemente só aparecia para as gravações dos vídeos." O álbum seguinte da banda, o primeiro sem Smith, Elemental, seria lançado em 1993 e seria o último álbum deles com a Phonogram e Mercury Records. Orzabal lançaria outro álbum sob o nome Tears for Fears em 1995, intitulado Raoul and the Kings of Spain, antes que a banda entrasse em um período de inatividade. Só no início dos anos 2000, a dupla se reconectaria após resolver alguns assuntos relacionados à banda. Orzabal ainda morava na Inglaterra, enquanto Smith havia se mudado para a América. Eles se reuniriam e lançariam seu primeiro álbum juntos em quase uma década, Everybody Loves a Happy Ending, em 2004. Nos anos subsequentes, a banda faria turnês extensivamente com outros artistas dos anos 80 e celebraria o aniversário de seus álbuns mais antigos. Mas nem tudo foi tranquilo. Orzabal enfrentaria tempos turbulentos, abalado pela morte de sua esposa de longa data, Caroline, com quem era casado desde 1982 e que faleceu em 2017. Ela lutava contra o vício e doenças mentais, levando-o ao seu próprio vício. Procurando aconselhamento, Orzabal diria ao MSN: "As coisas começaram a melhorar. Fiz terapia, aconselhamento de luto e algumas reabilitações, conheci uma nova mulher e minha atitude geral e abordagem da vida começaram a melhorar." Ele acabaria escrevendo novas músicas com Smith, levando ao mais recente esforço do grupo, The Tipping Point, de 2022, que alcançaria o número 8 nas paradas de álbuns da Billboard nos ESINA.